vamos começar mais um vlog de leituras. Este é vlog de leituras constatando uma coisa que a gente tinha conversado nos últimos vlogs, que este ângulo aqui é ótimo, não é? Vocês viram que eu tô diversificando ângulos, né? A última rodada de vídeos que apareceu o sofá lá atrás, eu gravei assim. Aí, às vezes eu gravo assim. Às vezes eu gravo assim. Agora eu tô gravando assim. Porque a gente não fica enjoado do cenário, né? A gente fica girando aqui dentro desse cômodo e achando jeitos de fazer rolar. Sejam bem-vindos a este vlog, que é o vlog 108. Eu tô começando este vlog no dia 25 de janeiro. Eu queria dizer que o vlog que eu terminei ontem, dia 24 de janeiro, se é ontem, é só um dia antes também, não precisa pensar muito, tá tudo bem, já tá editado e subido no YouTube. Se isso não é o progresso. Hoje saiu o vídeo, já gravei o vídeo de amanhã. Lembra que eu falei pra vocês que eu precisava gravar uns vídeos e aí eu não gravei isso na semana, mas que eu consegui gravar? Vocês estão vendo que eu estou empolgada? Estou empolgada, sabe por quê? Vou contar pra vocês. Hoje meu trabalho tava sussa, tive bem pouca coisa pra fazer. Isso me deixa feliz, satisfeita e empolgada. Gravei 2 vídeos, tô gravando a entrada desse vlog e tô pensando se não vou gravar um outro vídeo também, que tô empolgada aqui. Tá? Aproveitar a make, o gato tá do lado de fora miando, reclamando. Deixa ele lá, deixa ele lá. O que tá acontecendo? Estou lendo a Roda do Tempo. Gente, de ontem pra hoje eu não li nada da Roda do Tempo, né? Porque eu acordei, trabalhei, meio-dia eu editei o vlog e agora que eu vou pegar pra ler a Roda do Tempo. Eu só queria começar esse vlog e dizer olá pra você, dizer que eu consegui gravar meus vídeos, que eu estou empolgada, que tá um calor desgracento, mas eu estou com o ar-condicionado ligado. Agora que eu vou sair pro lado de fora e vou ver o que está acontecendo do lado de fora. E aí vou sentar, provavelmente vou jantar assistindo um episódio de Avatar e depois vou me dedicar à minha leitura da Roda do Tempo. E amanhã de manhã eu vou ligar para a ótica pra perguntar se meu óculos ficou pronto. Eles não me ligaram hoje e a mulher me disse que de repente ficava pronto hoje. Eu tô pistola com eles, porque agora eu já tô achando que eles não vão me ligar, né? Mas os palhaços vão deixar que eu vá lá de novo. Então amanhã eu vou ligar. Já mostrei lá fiz a galera do Catarse me ajudar a escolher o óculos novo. A galera votou todo no óculos que eu não escolhi. Eu escolhi o óculos menos votado. É do contra, né? A pessoa é do contra. Acontece. É isso, gente. Hoje eu consegui descascar uns abacaxi que estavam me perturbando. Eu abri meu e-mail, eu tinha tanto e-mail. Eu tenho tanto e-mail pra responder. Só que eu consegui responder alguns e-mails que eram e-mails-chave. Sabe aqueles e-mails que você olha e você diz, nossa, eu preciso parar e pensar sobre esse e-mail? Eu consegui responder algum desses. Agora os próximos são e-mails mais mecânicos, e-mails que eu posso pegar uma resposta pronta, nananã. São e-mails perguntando coisas, pedindo orçamento, nananã. Então acho que eu consigo dar um pouco mais de vazão nisso. E aí eu tenho algumas outras coisinhas pra resolver essa semana, mas eu tô começando a semana mais empolgada. Amanhã eu tenho uma reunião de trabalho às 7h30 da noite. Eu ia gravar amanhã, né? E aí eu me dei por conta que eu ia ter essa reunião. E aí se eu não gravasse hoje, aí eu só ia gravar quarta. E aí eu já ia ficar atrasada no meu cronograma. Então eu me antecipei. E tá tudo bem. Eu queria terminar todos os dias assim, ó, com esse mood, com essa produtividade, né? Só que isso é um reflexo de eu não ter tido um número absurdo de coisas pra fazer no trabalho hoje. De eu ter conseguido ter um dia pacífico. Eu não ter me estressado. Esse é o resultado. Vocês lembram da Tami empolgadíssimo do outro take? Ai. Vocês já estão acostumados, né? Esse take não vai ter a Tami falando rápido, porque a Tami não tá bem. A Tami não tá bem. Deixa eu pegar uma água aqui. Estou doente. Aquelas. Não tô doente. Fui atacada de um mal. Eu não sei qual foi. Acho que foi infecção alimentar. Sob o quê? Não sei, não comi nada muito doido. Eu não consigo nem... Sabe? Eu só precisava vir aqui nesse vlog. Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho vocês. Fica menos ruim assim, tá? A última vez que falamos foi segunda passada. Eu tava mega empolgada. Mó feliz. Tá. Semana passou. Eu tava tocando o quê? O Olho do Mundo. Ai, que eu terminei na quinta-feira. Depois do Olho do Mundo, eu li Assassino nos Portões, da Sabata Hir. Terceiro livro dentro dessa série de 4 livros que o último livro deve sair aqui do Brasil este ano, que é A Sky Beyond the Storm, eu acho. Sábado de manhã eu tive uma reunião super produtiva com Maíra. A gente tava decidindo algumas coisas do futuro, planejamentos, tarará. Tinha ido no mercado, tinha comprado umas coisas. Aí tinha feito um café, comi um café com pãozinho. Depois comi um pedaço de melancia, organizando coisas aqui no escritório, porque eu comprei um computador novo pra mim. E o computador chegou na sexta. E aí eu tinha que instalar o computador. E aí eu resolvi trazer meu modem que tava na sala. Trocar as televisões de lugar. Ai, em outro momento eu explico pra vocês. Eu não tenho forças neste momento pra fazer isso. E aí lá pelas 4 da tarde eu fui fazer almoço barra janta. Eu sempre como fora de horário final de semana, porque eu acabo tomando café um pouco mais tarde. Fiz um estrogonofe, uma carne que eu tinha pegado de manhã no mercado, com um creme de leite que eu peguei de manhã no mercado. E uma salada que eu peguei
de manhã no mercado. E a melancia que eu tinha comido também, eu tinha pegado de manhã no mercado. E aí eu comi, assisti um pouco de série, vi aqui no computador fazer algumas coisas. E 20 horas comecei a passar mal. Mal. Cólica, uma cólica. E às vezes eu tenho isso, mas nada muito doido. Aí o que eu fiz? Me recolhi, fui pra minha cama, posição fetal. Não tirei um remédio em casa que pudesse me ajudar. Aí eu fiquei na cama um tempão, passando mal. Aí eu deitei, acho que era umas 10h30. Deitei. Meia-noite e pouquinho, me acordei vomitando. Assim, ó, incontrolavelmente. Aí fiquei mal, né? Deixa eu dizer pra vocês. Passei a noite inteira vomitando. Foram várias rodadas. Aí ontem, que era domingo, eu não tinha forças, gente. Meu corpo inteiro doía. Eu não conseguia me levantar direito da cama sem ficar, tipo, me segurando nas coisas. Mal. Não estou vivendo minha melhor vida nesse momento. Estou me recuperando, bebendo bastante água, comendo coisas não tão gostosas pra ver se alguma coisa para no meu estômago. Eu até botei um rímel e um batom pra não aparecer aqui tão morta pra vocês. Porque eu tava assim, ó. E esse é o primeiro take com o meu óculos novo. E aí, mudou nada, né? Mudou, aparentemente. Achei que ia passar por um processo de adaptação. Não precisei passar por um processo de adaptação. Tem umas coisas que eu gosto mais desse óculos, outras eu gosto menos. Mas deu tudo certo, não precisei do período de adaptação. O outro óculos tá aqui, eu troquei as lentes, tá tudo bem. Peguei ele na terça-feira. Desde então, botei na minha cara, só tirei pra tomar banho. Aqui na minha cara. Já faz parte da minha cara. Mandei fazer com aquelas lentes azuis, que é pra bloquear a luz ruim das telas, né? Ver se eu consigo manter melhor a integridade da minha visão. Aí o que aconteceu? Eu tinha seletamente vetado meu domingo, bloqueado meu domingo pra duas coisas. Primeiro, a live da Roda do Tempo, que ia rolar às 20h30. Nenhuma condição, tivemos que cancelar, passar pro próximo final de semana. Segundo, eu ia ler o Hobbit. Cadê o Hobbit? Eu ia ler o Hobbit ontem. Eu tinha tirado tudo do meu caminho pra ler o Hobbit ontem. Porque esse é um livro que dá pra você ler em 24 horas tranquilamente. Ele tem 300 páginas, a letra tá boa. É uma leitura ok, gostosinha, até onde eu me lembro. Então eu pensei assim, vou ler ele domingo, vou ficar fazendo os takes dos vlogs, vou levantar consideravelmente cedo, ali pelas 9, faço um cafezinho, leio, sei lá, metade dele de manhã, metade dele de tarde, depois de noite faço a live, meu domingo vai ser esplêndido. Aí a vida veio e me deu um tapa na cara, e é isso. Eu passei o primeiro mês e não li o Hobbit. Porém hoje, eu vou fazer isso, tá? Eu provavelmente não vou conseguir ler o Hobbit inteiro, levando em consideração que já são 6 da tarde. Eu não trabalhei hoje, eu mandei mensagem ontem dizendo que eu não tinha condições. Eu vou dizer pra vocês, eu vim sentar no computador, eu precisava enviar os arquivos, tá? Porque eu ainda tô bem brocochó. Vocês conseguem ver, né? Eu não tô na minha velocidade normal. Ai, gente, sério. Dentre as coisas que eu vou fazer agora, além de tentar começar a ler o Hobbit, eu vou tentar montar previamente o MTBR desse mês, pra ver o que eu vou ler. Mas é isso, queria só dar esse update pra vocês. E aí tinha tudo planejado na minha cabeça, que amanhã eu ia gravar, por isso que eu tinha bloqueado meu domingo, porque o normal seria eu gravar domingo, mas eu resolvi que eu ia gravar amanhã. Porque amanhã aqui em Porto Alegre é feriado, porque é uma santa. Iemanjá? Pode ser. Onde tem água. Cidades que tem água é feriado no dia 2 de fevereiro. Deixa eu ver exatamente do que é, se é Iemanjá mesmo, eu tô falando besteira aqui pra vocês, pode ser. Às vezes eu falo besteira. Feriado. Nossa Senhora. Os navegantes. Amanhã eu já vou estar, tipo, 80%. Eu fiquei pensando sobre isso esses dias. Eu não lembro a última vez que eu me abati desse jeito. Eu operei meu pulso e eu não fiquei abatida desse jeito. Eu arranquei 4 dentes da minha boca de uma vez ano passado e eu não fiquei abatida desse jeito. E aí um negócio do nada, me deixou abatido. E esse é o tipo de coisa, gente, que dá uma assustada na gente quando a gente mora sozinho, sabe? Porque você fica, se eu desmaiar aqui agora, do nada. Porque eu só pensava assim, onde eu for, eu vou andar com meu celular. Que se acontecer alguma coisa, pelo menos vai estar ao alcance da minha mão. O problema é tu acontecer uma coisa, tu tá no outro cômodo. E aí tu não consegue nem chegar perto do telefone. São os raciocínios que a gente faz nessas horas. Enfim. E eu não distribuí chave desse apartamento ainda, tá? Porque do outro apartamento eu tinha 2 jogos de chave distribuídos. Pra outras pessoas poderem ter acesso à minha residência. E essa residência eu não distribuí ainda, porque enfim, estamos de quarentena. Mas enfim, eu tenho tudo certo, o pior já passou. É isso, eu vou ler. Depois, em algum momento, quando eu tiver um pouco mais de forças, quero comentar com vocês algumas coisas. Eu sei que ultimamente eu ando reparando quando eu vou editar o vlog que eu falo assim, gente, a gente precisa falar sobre algumas coisas, e eu não falo. Por exemplo, tô até agora devendo review de um chá, de umas coisas que eu recebi. Eu falei, acho que no último vlog, ou no vlog, no primeiro vlog, no 106, eu acho, eu falei assim, a gente precisa falar sobre Avatar. Caguei, não falei sobre Avatar. Inclusive, terminei The Last Airbender, tá? Aí a vida. Tá. Eu tinha sentado num outro lugar pra gente conversar. Daí eu comecei a falar. E aí eu percebi que o ângulo tava horrível, a luz tava horrível. Daí eu mudei um pouquinho de lugar. Não melhorou assim
300%, mas melhorou um pouquinho, tá? Hoje é dia 6 de fevereiro, então já faz alguns dias desde que falamos. O dia que falamos foi dia 1º ou dia 2 de fevereiro. Eu tava morrendo lentamente. Me recuperei. Acho que tá tudo bem agora. Voltei a me alimentar normalmente. Estamos otimistas, tá? Porém, eu percebi que existe um grande vácuo de informações entre os vlogs, porque como eu tô sentando pra gravar espaçadamente, eu estou deixando de comentar várias coisas com vocês. E aí eu falo assim, ai gente, eu li uma conjuração de luz, depois a gente fala, e eu nunca mais falo sobre isso. A gente vai falar sobre Avatar, a gente nunca mais fala sobre isso. Então vamos começar falando sobre Avatar. Primeira coisa que eu preciso fazer o disclaimer aqui. Sim, eu assisti a parte mais atual, nova, antes de ver Avatar The Last Airbender, tá? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês são muito chatos. Puta que pariu! Fã de negócio é muito chato. Fã que acha que tem que cagar lei e ordem em cima das leituras dos outros. É muito chato. Ai, porque os livros do Stephen King você tem que ler em não sei que ordem. Ai, porque o Ururu tem que ler em não sei que ordem. Esse é um dos motivos pelos quais eu postergo, tá, ano após ano, o tal do vídeo do Brandon Sanderson, ou um vídeo que me pediram da Octavia Butler, ou vídeo que me pediram de outros autores que eu leio bastante coisa, porque eu não quero cagar a ordem pra vocês, tá? Eu não gosto de ser essa pessoa, eu não gosto que sejam essa pessoa comigo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, se eu não tivesse assistido A Lenda de Korra Korra antes, eu não teria assistido The Last Airbender, sabe por quê? Porque eu morri lentamente nos primeiros episódios, porque eu não gosto, eu já não sou a maior fã de animação, tá, gente? Deixa pra ser bem claro com vocês, eu assisto quando eu preciso de um barulho ao meu redor enquanto eu estou fazendo tarefas secundárias. Então eu dava play num episódio enquanto eu tava fazendo almoço, eu dava play no episódio enquanto eu comia, eu dava play no episódio depois que eu terminava o trabalho e eu precisava não pensar em nada. Eu não assisto anime, com exceção de coisas bem específicas, como por exemplo Fullmetal Alchemist, que eu fui ler porque eu fui assistir porque eu me interessei pelo mangá. Com a mesma intensidade que eu assisto, e até séries, tá? Não é só uma questão com anime. Tem séries que eu assisto pra deixar algo rolando, que eu não tô preocupada com o cânone, que eu não tô preocupada com as obras originais, que eu não vou ler o livro, sabe? Eu só quero deixar rolando. Por exemplo, no dia que eu tava doente, eu dei play em Cursed, A Lenda do Lago, da Netflix, que teve um livro que saiu pela HarperCollins, com Frank Miller, não sei o que lá. Todo mundo cagou na cabeça dessa série. Eu não assisti a série porque eu tava achando que ia ser promissora. Eu assisti a série porque eu precisava de uma coisa que eu não precisasse pensar pra assistir, ficasse rolando ali. Não é nem que eu não precisasse pensar pra assistir, é que eu não sentisse eu não tivesse interesse o suficiente para me dedicar às morais, lendas, costumes daquela série. Assim como tem gente que assiste Game of Thrones sem saber de todas as teorias, que assiste só recebendo o que a série tá passando, e outras tantas séries, tá? Nem todo mundo é desgraçado da cabeça, que nem muita gente, eu inclusive em alguns aspectos, que vai correr atrás de desbravar tudo e saber todas as informações. E eu tenho tanto pavor da pessoa que fica enchendo o saco da pessoa, tipo assim, tanto pela ordem quanto pela necessidade da pessoa ter que desbravar além da superfície daquilo que tá ali. Se uma pessoa que assiste ou assistia GOT na época chegasse pra mim e me perguntasse informações extra da série, eu dava. Mas se a pessoa não me perguntava e queria comentar comigo só sobre o que tava passando na tela, eu comentava só sobre o que tava passando na tela. Tá? Eu não fui a pessoa que ficou enchendo o saco. Lê o livro, porque no livro, porque não sei o que. Eu fiz esse tipo de comentário quando ele era relevante, ou seja, no vlog, aqui que eu tava conversando com vocês, porque vocês sabiam que eu tava lendo o livro. Agora, com as pessoas ao meu redor na minha vida, eu não sou essa pessoa chata. E eu espero que você não seja também. E se você foi uma das muitas pessoas que mandou mensagem no meu Instagram me enchendo o saco, me torrando a paciência, comentou no último vídeo, pare e pense, porque isso afasta muito mais as pessoas das obras do que aproxima. A quantidade de gente que me manda mensagem dizendo: Tami, eu não sei por onde começar a ler Brandon Sanderson. Eu quero começar a ler Brandon Sanderson, mas não sei por onde. A pessoa não começa a ler Brandon Sanderson. Só pega um maldito de um livro do Brandon Sanderson que você gosta da sinopse e lê. Depois você ajusta o seu fluxo narrativo. Depois você combina as histórias. Isso cria um vácuo entre a pessoa e a história, que às vezes a pessoa que fica enchendo o saco pra ler, ela nem percebe
que ela tá criando. Porque a pessoa começa a ficar, o leitor começa a ficar com medo de não conseguir entender, porque ele precisa consumir o conteúdo de uma certa ordem para as coisas fazerem sentido na sua cabeça. Meu, o cara não vai ler 14 livros se ele não gostar do primeiro que ele lê. Então deixa o cara escolher o primeiro para ele ler, que apele mais para ele. E com Avatar foi a mesma coisa. Eu morri lentamente nos primeiros episódios de The Last Airbender, porque a animação é horrível, porque a tela é cortada, porque eu não gostei do Aang, tá? Eu fui gostar do Aang muito no final da história. E, mas aí você perde a mágica de ir descobrindo quem são os personagens na série nova. Gente, é a mesma lógica, só que é o contrário. A hora que apareceu o Zuko com o olho do dragão, eu lembrei dele de cor. Eu pensei, nossa, esse aí é o cara aquele. E eu já pensei, nossa. Agora talvez eu vou dar um spoiler aqui. Se você não quer esse spoiler, pulei um segundo. Eu pensei, nossa, em algum momento ele vai ficar bonzinho, né? Porque lá na frente ele tá do lado da galera do bem. Quando será que isso vai acontecer? E eu passei a série inteira na expectativa de quando é que isso ia acontecer. Eu demorei um tempinho pra entender que a Katara era a Katara que eu tinha visto. Então, assim, isso entre tantas outras, eu fiquei esperando pra ver a Toph aprender a dobrar metal, sabe? E a hora que ela apareceu, eu fiquei, meu Deus, é a Toph, é a Toph. Então, assim, esse sentimento de descoberta, ele funciona tanto de trás pra frente quanto de frente pra trás, tá? E eu só dei sequência. Vocês não sabem a quantidade de vezes que me deu vontade de dar pause em Aang e não voltar a assistir, porque tava me torturando assistir aquilo, porque eu não gosto. Coisa velha, até filme que vai ficando velho, eu não consigo mais prestar atenção. Isso impacta muito na minha percepção, tá? Eu assisti, eu perseverei, porque eu tinha um interesse prévio na história, que não teria sido desenvolvido se eu não tivesse visto o mais atual, que tem uma linguagem mais contemporânea, que tem uma animação mais bem feita. Então, às vezes você que é fã mala, você tem que parar um pouquinho e pensar. Você prefere que a pessoa conheça algo que você gosta e se interesse também por isso, e isso não necessariamente vai ser nos seus termos, ou você prefere afastar a pessoa definitivamente daquilo só porque você quer cagar uma lei, uma ordem, tá? Eu queria desabafar isso porque no dia que eu postei que eu tava assistindo, foi essa série e teve uma outra. É algo do Brandon Sanderson também. Por isso que eu trouxe o Brandon Sanderson. Teve algo do Brandon Sanderson que vieram me encher o... eu falei que eu ia ler Rhythm of War. Que eu recebi, mostrei, tinha mostrado, Rhythm of War. E eu comentei, agora eu quero ler Rhythm of War. E aí, meu Deus do céu, 1412 mensagens. Não pode ler Rhythm of War sem ler a novela que tem no meio. Claro que pode. Quem decide a ordem do que eu leio e do que eu assisto não são vocês. Sou eu. Tá? E vocês não têm o direito também de ficar palpitando e cagando lei na ordem dos outros, tá? Eu sou fã do Brandon Sanderson, vocês sabem disso, não sabem? Vocês sabem que eu sou fã do Brandon Sanderson, né? Ele é o meu autor mais lido da estante atualmente. Eu leio, 3, 4, 5 livros desse cara todo ano. Vocês sabem que eu sou fã do Brandon Sanderson. Eu, como fã, tenho a informação. Eu pesquiso, eu me informo. Eu já não tinha lido outras novelas do Brandon Sanderson. Eu já não tinha encaixado Ed Dancer, eu já não tinha encaixado Warbreaker. Então é claro que eu sei que eu tenho que encaixar as coisas no meio. Mas vocês entendem que pra pessoa que não tem esse conhecimento... É ridículo, toda vez que eu for falar, eu tenho que explicar que tem 1000 histórias no meio, e a pessoa vai ficar, meu Deus do céu, como é que eu vou ler um negócio que tem 1000 histórias no meio, e aí a pessoa já fica desesperada, e a pessoa não quer ler, porque as pessoas não gostam de ler coisas enormes, e aí você afasta o consumidor da história, porque você fica enchendo o saco, torrando a paciência. Apenas pare de ser essa pessoa. Não seja essa pessoa, deixa as pessoas consumirem, tá? E aí, assim, se a pessoa demonstrar desinformação, não é assim, nunca eu falei que tinha as histórias. Não, eu tô sempre falando. Se você tiver 100% de certeza que a pessoa está cometendo um erro, ela está desinformada, daí você informa a pessoa. Mas se não, não seja essa pessoa, tá? E isso vale para 612 ocasiões, com 18 mil séries, com 18 mil autores, tá? Fãs de Stephen King, fãs do Tolkien, fãs de não sei mais quem aí que tem mundos cruzados que ficam...
é o primeiro recado desse vlog, tá? 10 minutos descompondo vocês e eu nem falei a minha opinião sobre Avatar ainda. Do quanto eu estava postergando falar sobre Avatar, porque eu precisava dessa descompostura. Só que às vezes é tão estressante ter que falar umas coisas pra vocês que eu acho que tem que ser óbvio. Tipo, não caga a regra na cabeça dos outros se essa pessoa não te pediu opinião. Ah, é bem simples a lógica, tá? Antes de Star Wars, eu também vi os filmes todos fora de ordem. Nossa, me cancele aí, me cancele. Tá? O gritedo, cancela o gritedo. Sobre Avatar agora. Acho que a série tem uma dinâmica. Ambas as séries, tá? Tem dinâmicas bem interessantes. São histórias que falam bastante sobre amizade, sobre pertencimento, sobre responsabilidade, sobre você aceitar o seu caminho, mas você trilhar o seu caminho também, de você saber que nem tudo aquilo que é lenda, é imposto, é o tradicional, você precisa fazer da forma como estão te colocando ali. Eu acho que ambas as séries trazem, as temporadas, né, ali, as eras de Avatar trazem essa premissa. Eu fiquei muito irritada com a primeira temporada de Korra, porque eu achei toda a questão do romance muito mal feito, o duelo feminino muito mal feito. E eu acho que claramente na época em que isso saiu teve uma percepção ruim, porque depois eles vieram, tipo, na temporada seguinte consertando isso. As duas best friend forever, como se nada tivesse acontecido, e garotos depois, e não sei o quê. Só que assim, o estrago já tava feito. Mas mais do que isso, e especialmente porque eu assisti Aang depois, eu pude perceber o quanto ela é muito mais sacrificada, tá? Muito mais reclamona, muito mais incompetente, digamos assim, em ser um avatar do que o Aang é retratado na primeira. E ela é muito mais dedicada em aprender do que o Aang é. Pra mim isso fez todo sentido no fato de que já estavam pintando um retrato feminino errado em vários aspectos, e aí trouxeram uma Avatar que é muito mais frágil, que apanha muito mais, que nunca vence, que tá sempre duvidando, que nananana, dentro da construção feminina dela, com os elementos ao seu redor. E aí eu fui assistir Aang, e o Aang, ele é um bobalhão, ele é um cara que não, é um garotinho que não leva as coisas a sério, é um cara que tem muito menos oportunidades de aprender e aprende as coisas muito mais rápidos do que ela, porque ela tem todas as pessoas ao redor dela pra ensinar ela, todas as oportunidades pra ensinar ela, e mesmo assim, a forma como a série apresenta o aprendizado dela é muito relutante, enquanto o Aang pega tudo assim, tá? E não passou batido ao meu olhar que isso tem muito da visão e da diferença de como o homem e a mulher são vistos na sociedade em termos de desenvolvimento, de emoção, de profissionalismo e de diabo a quatro, tá? E assim, gente, isso sou eu assistindo Avatar sem me importar muito com o Avatar, tá? Eu consegui ter essa percepção. Imagina se eu resolvo cavocar no cânone de Avatar, resolvo cavocar nas teorias e ler os Baranauês, sabe? Eu não quero tudo que eu assisti, tudo que eu leio, eu ter que problematizar, eu ter que... Eu só quero um negócio que de vez em quando eu desligue meu computador às 7 da noite, depois de estar trabalhando desde as 6 da manhã, e eu consiga dar play na TV e só ver as coisas passando na tela, assim, ó. E mesmo nesse estilo, eu consigo ter essas percepções. E eu não fiquei brava com Avatar em nenhum momento, eu não desisti de assistir Avatar em nenhum momento por causa dessas coisas. Eu fui aproveitando a história, eu fui assistindo, eu fui me divertindo, eu dei risada, eu fiquei irritada com os fillers que tem no meio. Tem um episódio onde eles relembram tudo que aconteceu. E eu fiquei tipo, qual é a necessidade disso? Não sei. Por isso que eu não queria falar de Avatar. Porque eu ia ter que trazer essa questão aqui. E eu só queria dizer assim, ai gente, assisti Avatar, foi legal, acabou. É isso que eu queria dizer, porque era meio que isso que eu queria que Avatar significasse pra mim, entendeu? Acabou Avatar e eu fiquei, tá, e agora o que eu assisto? Tava tão bom, podia ter 1000 episódios daquilo, eu ia ficar assistindo os 1000 episódios. Intercalando com as séries ali, tarará. Eu tava engolindo aquilo. Mas sim, posso sentar e divagar eternamente sobre questões que eu acho que foram mal representadas, questões que foram mal desenvolvidas, arcos que não foram bem trabalhados. Porém, não foi com esse propósito analítico que eu assisti Avatar, e eu não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês mais com este assunto, tá? Acabou, fiquei chateada, tá? Queria que tivesse mais episódios, porque mesmo assim eu queria seguir assistindo. Vocês entendem? Vocês conseguem às vezes fazer esse contrabalanço? Eu espero que sim, tá? Aí eu comecei a assistir Naruto. Ah, que menino bem chato! Puta merda, chato. Não sei, eu assisti uns 3, 4 episódios de Naruto.
Vamos ver se eu vou seguir pra essa vibe, tá? Porque depois disso eu assisti Cursed. Mais que eu assisti? Eu assisti umas outras coisas. Agora eu não vou lembrar. Eu botei meus episódios de The Expanse em dia. Tô assistindo Sonhos Elétricos do Philip K. Dick. O episódio da Fábrica e o episódio Humanis, por enquanto, são os meus favoritos. Eu li Sonhos Elétricos em 2019, né? E eu não tinha ido assistir a série ainda. Então tô assistindo. É isso, estamos andando. Vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente. Eu andei lendo aí, gente. Deixa eu pegar aqui meu caderninho. No último vlog, a gente tava falando sobre 5 destinos sombrios. Faltavam, tipo, 70 páginas pra acabar. Eu tava em desespero, pensando não vai dar tempo de as coisas se resolverem. E como a minha expectativa se concretizou, digo pra vocês que achei o final corrido. Achei o final, umas coisas não fizeram sentido. Morrem umas pessoas. Morrem pessoas facilmente que não deveriam morrer facilmente. As coisas se resolvem muito do pipipipopopó. As pessoas se teletransportam de um lugar pro outro. É tipo assim, nossa, é uma lenda de não sei quantas centenas de anos que acontece. E aí, pra resolver esse problema, o que a gente precisa fazer? Tá lá um dedo. É aparentemente o que precisa quase fazer pra resolver, tá? Porque foi isso que aconteceu no final dessa série. Eu fiquei um pouco decepcionada, tá? Porém, ao mesmo tempo, como eu também não... essa série só me ganhou no terceiro livro, assim como eu tinha expectativas, assim, na parte de trás da minha cabeça eu tava tipo, as chances são pouquíssimas. Eu acho que pra quem tava gostando da série, tá? Pra quem é apaixonado da série desde o primeiro livro, não teve problemas de desenvolvimento como eu tive, problemas de achar que as coisas estavam mal costuradas, provavelmente o quarto livro, show pra você. Agora, se você já esteve um pouco irritada com essa série em alguns momentos, assim como eu, porque as coisas não faziam sentido, eram demoradas, quando aconteciam era assim, o final não é diferente, tá, gente? Então tá aí. Porém, série concluída. Outra série que concluí foi Tons de Magia. Eu li uma Conjuração de Luz, falei no último vlog pra vocês que eu tinha começado num dia, terminado no outro, e tinha sido ótimo. E essa, que eu também tinha baixas expectativas, porque eu vi tanta gente cagando em cima de uma Conjuração de Luz quando lançou, e eu nem tinha me dado por conta o quanto tempo fazia que esse livro tinha lançado lá fora. Ele é de 2017, né, gente? 2018, então já fazem 3, 4 anos que esse livro saiu lá fora. E eu gostei de Tons de Magia, mas não foi... tipo assim, não foi amor, meu Deus do céu, melhor série ever. Eu gostei bastante do primeiro livro. Acabei gostando mais do segundo, e eu sei que esse é um assunto complicado aí, porque normalmente a galera não gosta tanto do segundo, gosta mais do primeiro. Eu gostei mais do segundo. Eu acho que eu me diverti mais, foi um livro um pouco mais diferente. Eu gostei de ver o desenvolvimento dos personagens e eles saírem um pouco, tá? Um pouco. Porque a Victoria Schwab, ela escreve personagens bastante dentro de arquétipos, tá? E uma coisa que falam muito sobre ela é que os personagens dela são iguais, só muda o livro. Eu não sei se eu concordo plenamente com isso, mas consegui no segundo livro ver um pouco mais de desenvolvimento. Nesse terceiro isso acontece ainda mais. E eu adorei a conclusão dessa trilogia. Sério, gente. Aqui um grande destaque para o Alucard. O personagem dele tá sensacional nesse livro. A Layla não está irritante. Não sei o que aconteceu com essa menina. Não sei. Ou talvez eu tenha lido tanto personagem irritante nos últimos anos que ela até subiu no meu conceito. Não sei dizer. Mas eu me diverti muito com esse livro. É um livro que começa já com tiro, porrada e bomba. E você fica o tempo inteiro pensando o que vai acontecer agora, o que vai acontecer agora, o que vai acontecer agora, o que vai acontecer agora. Eu gostei bastante do final. É uma escolha muito segura da autora, tá? Ela não vai colocar aqui, fazer nada muito mirabolante, ela não vai partir o nosso coração, tarará, tarará. Escolhas seguras, mas eu acho que o caminho para essas escolhas seguras foi um caminho assertivo, foi um caminho que serviu muito bem pra mim, foi um caminho que me deixou feliz, e eu gostei muito de ler desse livro, e foi super rápido por causa disso, porque eu entrei pra dentro dele e quando eu vi eu só queria engolir essa história, porque era absolutamente tudo que eu estava precisando na minha vida, tá? Eu adorei. Não tomou 5 estrelas, tomou 4.5, porque eu acho que algumas questões não dá pra gente passar por cima de algumas coisas que já são falhas, que vêm de construção da história, ou até da lógica dos personagens, pra fazer de conta que tudo desapareceu aqui nesse terceiro livro, mas foi uma leitura ótima, né, no momento em que eu tava precisando dela, e foi uma série concluída também, então concluí 2 séries em janeiro. Dito isso, fui para Pilares da Terra. Pilares da Terra, o que falar de Pilares da Terra? Eu já irritei os fãs de Avatar neste vídeo, os fãs do Stephen King, fãs de animes talvez, os fãs da Kendra Blake, agora eu vou irritar os fãs de Pilares da Terra. Oi, fãs de Pilares da Terra. Eu não sei. Eu acho que esse foi o livro, tá? Que eu li do nada.
que mais pessoas vieram falar comigo a respeito dele, no sentido de me dizer que este livro era um favorito. Eu não sabia que Pilares da Terra era um livro tão querido pelas pessoas. Eu não sabia. Eu sabia que era um livro icônico, digamos assim, um livro criticamente bem cotado, tá? Mas eu não sabia que era um livro icônico para os fãs, tá? E qual não foi a minha decepção quando eu adentrei dentro dessa história e fiquei um pouco chateada. Primeiro de tudo, eu acho que o autor faz um trabalho porquíssimo no começo, dizendo que o livro é sobre a construção da catedral. Que eu já fiquei, meu Deus, primeiro de tudo, tá? Eu li esse livro pro Vórtice Fantástico, janeiro e fevereiro e março. A gente normalmente pega um livro grande e divide pra fazer uma leitura mais longa e discutir o mesmo livro em 2 ou 3 momentos. A escolha foi Pilares da Terra. Eu não tinha votado nesse livro, então eu tava com uma total vontade de zero de ler Pilares da Terra. Eu nunca tive muito interesse no Quem For Ler, então eu não sabia o que esperar dele. Então, assim, eu fui ler Pilares da Terra. Tá. Aí eu li o texto introdutório de Pilares da Terra, que é o Quem For Ler falando que é um livro sobre uma catedral. E eu fiquei, puta que pariu, eu vou ler 1000 páginas pra saber a história de uma catedral. Só que o livro não é sobre a catedral. A catedral está sendo construída no background da história. A história é sobre os personagens, né? Sobre a vida de pessoas que se cruzam. Esse cruzamento acontece em volta dessa catedral. Aí, gente, eu entrei pra dentro de Pilares da Terra e eu comecei a adorar o ritmo da história. As primeiras páginas voaram, eu tava curtindo muito, pensando, nossa, como é bizarro, né? Uma história que não... Se não é, vai ter uma guerra. Não. Vai ter um não sei o quê. Não. Não. Os personagens estão vivendo a vida. Sabe Outlander? Os personagens estão vivendo a vida. É isso, Pilares da Terra. Só que aí, comecei a prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, eu achei que o protagonista ia ser o padre lá. Como é que é o cargo dele? Não lembro. Mas o padre lá. Ele não é a voz mais forte da história, tá? Aí a gente tem a história do Tom, que é o construtor. O Tom, no começo do livro, a gente tem um rolê com uma criança, tá? Eu não vou tentar dar o menos possível de spoilers aqui. Aí eu pensei, nossa, já que toda a história vai se construir ao redor dessa criança, tão quanto se constrói ao redor da igreja, essa criança vai ter que ser importante, né? Passa o livro inteiro pra criança ter um destaquezinho lá no final, que é só pra dizer assim, parece que chegou no final do livro e o autor disse assim, nossa, eu não fiz nada com essa criança, então vou ter que dar um papel importante pra ela agora no final. Claro que a criança... Essa história se passa durante 40 anos, tá, gente? O Pilares da Terra se passa durante 40 anos, então não é mais uma criança, a criança. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Nas últimas 3 páginas ele dá uma função pra criança. Eu achei os personagens extremamente incoerentes em vários aspectos. Uma rixa que eu tenho, por exemplo, com o Tom, que era um personagem que pra mim, até então, ele tava indo super bem. E aí eu parei pra pensar sobre ele, eu pensei, não, esse personagem não faz sentido. Porque ele é um cara que ele quer, porque o sonho dele é construir uma maldita de uma catedral. Tá? E aí ele move a família dele, ele faz a família dele passar trabalho, ele faz os filhos dele passar trabalho, ele faz a mulher dele passar trabalho. Mulher que lá no começo do livro ele desdenha, porque ela diz, olha, esse tem que ser o último filho que a gente vai ter, porque eu não consigo mais. E ele diz, não, claro que consegue. E a gente tem um desfecho aqui dessa mulher, que não é positivo, tá? Que é uma consequência do desleixo masculino ao achar, porque ela não querer ter mais filhos significa que eles não iam mais transar, tá, gente? E ele, não, claro que a gente pode, claro que você pode ter mais filhos, a gente dá um jeito. Só que uma época em que partos eram complicados, isso é botar em risco a vida da mulher. Tá, então ele diz que tá tudo bem. E aí a gente tem todo um desenvolvimento aqui que prova exatamente esse aspecto. E aí o cara que ele se tem uma coisa que ele tem, é perseverança, tá? Então o construtor tem perseverança. Então ele não é um cara que foge da luta, ele não é um cara que não tem capacidade, ele não é um cara burro, ele não é um cara ele é um cara que ele encontra soluções para as coisas, tá? E aí ele é confrontado com um problema que tem a ver com essa criança e com esse bebê, e aí ele diz, desistir. Eu fiquei tipo, esse cara que encontra recursos pra durante anos ficar carregando a família, ficar encontrando formas de sustento enquanto ele não constrói a catedral dele, simplesmente em frente a esse problema, que é um problema mínimo, e que tem tudo pra ele poder resolver sim, se ele se esforçar um pouquinho, e que tem algo que diz a ver com a família dele, que teoria ele quer que a gente acredite que ele ama. E aí depois a gente tem uma consequência disso, que vem logo depois, que é o envolvimento dele com outro personagem, que pra mim não faz nenhum sentido aquela cena, eu fiquei tipo, tá. Outro aspecto. E aí, assim, esse é um personagem, tá, gente? Aí depois a gente tem o desenvolvimento de outros tantos personagens que são cagados. E os melhores personagens, que são os personagens femininos, são sempre deixados
em segundo plano, porque a voz mais forte dentro da história são os personagens masculinos, tá? A gente tem um show de horrores de estupro nesse livro, tá? Acontece mais de uma vez. Quem for ler, inclusive, já foi chamado na chincha por causa disso, porque aparentemente, inclusive, conversei com outras pessoas que leem bastante o autor e me disseram que nos outros livros dele também tem bastante cena de estupro, bastante cena de mulher sendo maltratada, bastante cena de agressão feminina e que as mulheres são sempre retratadas como objetos. Nenhuma mentira aqui também. Toda vez que uma mulher vai ser descrita nessa história é pelo ponto de vista de um homem e ele está descrevendo ela única e exclusivamente pelas suas questões estéticas. Ai, porque os seus seios robustos e suas ancas que poderiam dar bons filhos e seu cabelo sedoso, do qual eu já consigo imaginar minhas mãos puxando durante uma cena de... Todas as descrições femininas são assim. Todas. E aí, assim, depois que você enxerga isso, é difícil desver. E aí, na última página do livro, logo que ele descreveu o que ele resolveu a criança, ele faz essa cena de novo. Dois personagens que a gente viu uma relação de amor sendo construída ao longo. Ele podia ter feito um personagem dizer qualquer coisa pro outro ali, e o que o personagem faz é descrever os seios fartos dela e dizer que mesmo depois de todos esses anos e das rugas que estão no rosto dela, ainda assim, mesmo ela estando velha, ele ainda consegue se sentir atraído por ela. Olha, meus parabéns. Meus parabéns. E aí é muito engraçado, sabe por quê? Porque eu consigo entender a paixão das pessoas por esse livro. Porque eu devorei esse livro. Eu li 1000 páginas praticamente em 2 dias. Eu entendo, tá? Mas eu também entendo que você, devorador de quem for ler, talvez tenha que ser um pouco mais crítico na hora de levantar esses aspectos aí, tá bom? Tá bom. Porque eu que li o primeiro livro do autor, fui fazer uma pesquisinha e descobri que tem gente chamando ele na chincha há bastante tempo. Inclusive ele tem um post no Facebook onde ele diz assim, que eu acho que foi uma das únicas vezes em que ele se manifestou sobre as cenas de estupro que ele escreve, que foi algo assim, tipo... Eu não gosto de escrever cenas de estupro, mas elas são necessárias. Aí você vai comentar aqui embaixo, ai, mas a Diana Gabaldon também já me irritou escrevendo cena de estupro, tá? Se você vai querer defender o seu autor falando de uma que eu gosto, fica realmente podre nesse aspecto. Acho um próximo argumento. Não sei, tá? Achei que a história foi amarrada muito ruim. Ele constrói um vilão aqui, que me lembrou muito, inclusive, agora que eu falei da Diana Gabaldon, me lembrou o Capitão Handy. Ai, o vilão lá de Outlander, tá? E aí, no final... Ele tá correndo tanto pra dizer assim... Porque no final chega um ponto onde ele diz assim... Ah, e aí agora que fulano virou o rei, Beltrano virou o bispo, Teuton não sei o que, na inauguração da catedral, não sei o que do Barará... Antes disso, a gente viu fulano de tal sendo morto por causa de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que... E aí você para e diz assim... Ei, peraí, esse cara não é o cara que atormentou o livro inteiro, os personagens todos, e que foi o grande vilão dessa história, e aí você matou o cara desse jeito? É sério isso. É sério isso. Eu queria que tivesse despencado a catedral em cima dele, tu entendeu? Num arco épico, ou que alguém tivesse esfaqueado ele até a morte, porque ele é o personagem que, inclusive, faz as apologias de estupro, não só apologias, cenas de estupro também, tá? Mais de uma vez, nojento, cara. Sempre que eu vejo uma cena de estupro num livro agora, eu paro pra pensar o quanto ela era necessária e do quanto a gente consegue justificar ela pela época e do quanto os autores usam. Tem 2 artifícios normalmente que são usados, tá? 3 artifícios. O primeiro é o choque, puro e gratuito. O segundo é pra justificar a ação da personagem dali pra frente. Então, por causa dessa cena de estupro, ela ficou mais esperta, ela tomou as rédeas da vida dela, ela aprendeu do não sei o que. Você usa a cena de estupro como fator motivacional pra personagem, baseado nos estupros, por exemplo. E aqui, o autor usa, primeiramente, como virada de história, e depois só pra ir chocando a gente. Que é o artifício que eu acho que depois a Diana Gabaldon começa a usar. Ela começa a usar pra chocar o leitor. Fazer a gente ver que ainda tá acontecendo. E aí, é aquilo que eu digo pra vocês. Me falou uma vez, eu entendi. Me falou 2 vezes, eu entendi. Me falou a terceira, eu estou soltando hate em cima, porque não precisa, tá? É o meu ranço com Cersei, por exemplo, da Madeline Miller, não sei, que todo mundo falou, mas nessa história o estupro é necessário. Não era necessário. Você usa o estupro pra fazer a personagem ficar inteligente. Nesse livro é a mesma coisa. Ele usa o estupro pra fazer a personagem crescer.
dentro da história. E aí, inclusive, isso foi defendido na discussão do Vórtice, e eu bati pé e disse, eu não acho. Ele podia ter ido pra cima dela, ele podia ter batido nela, ele podia ter feito o que ele fez com o irmão dela, ele podia ter não sei o que, e não ter conseguido concluir o ato, que mesmo, e aí sim ter carregado ainda mais a ânsia que ele carrega ao longo de todo o livro, que toda vez que ele vê a mulher que ele já estuprou, ele tem siricoticos aqui nessa história, e com esse argumento carregar ainda mais a história, e aí porque ela se sentiu tão, como é que é? Desprotegida naquele momento, vulnerável a palavra, aí ela encontrou forças. Não precisava ter concretizado o fato aqui, porque a gente tem outras demonstrações na história que dizem muito a ver mais com a época do que este momento específico. E aí outros aspectos, que eu não vou entrar mais em detalhes, já fiquei aqui 7, 8, 9 minutos chinelhando Pilares da Terra. Ainda assim, tá, gente? Ainda assim, dei 3,5 estrelas pra esse livro, porque acho que o fluxo da narrativa, as artimanhas do autor para escrever funcionam muito bem, levando em consideração que ele tá querendo contar pra gente uma história ao redor da construção de uma catedral, e você fica envolvido, enfim. Consigo deixar pra trás todas essas questões que me irritaram profundamente, e que eu não vejo as pessoas comentando, a não ser só dizendo que o livro é maravilhoso. Não consigo. E por causa disso, quando eu for falar de Pilares da Terra, talvez eu vou falar com mais ranço do que com amor, mesmo que o livro não tenha ganhado uma nota ruim, tá? Você que é fã de Pilares da Terra e deixou seu dislike agora, a gente vai poder seguir em frente, tá? Próximo livro! Fala de um livro menos polêmico. Desenhei pra vocês aí recentemente O Jogo dos Sonhos, é de um autor nacional, que é o Pedro Carvalho. Esse é um livro que virou livro paradidático em algumas escolas em Manaus. E é um livro quase infanto-juvenil, porque ele tem um personagem bem jovem, mas que eu acho que ao redor, assim, o autor consegue construir um mundo divertido. Ainda assim vai trabalhar alguns aspectos, vai manter o leitor dentro da história e vai fazer com que a gente queira saber o que tá acontecendo aqui. Esse é um menino que toda vez que ele dorme, ele tem um sonho lúcido, e é ele participando de um jogo onde é auxiliado por uma coruja, e ele sempre tem que passar pelas fases, e toda vez que ele morre dentro do jogo é quando ele acorda, e toda vez que ele dorme ele volta pro começo, e ele tem que chegar aqui num ponto específico pra ganhar esse jogo e tal. Só que a gente percebe que tem algumas coisas rolando aqui que não são bem isso, e tem algumas coisas rolando na vida real dele, e aí ele começa a fazer algumas conexões entre o que tá acontecendo nos sonhos dele e o que tá acontecendo na vida real. Então a gente tem um desenvolvimento nesse aspecto aqui. É um livro curto, de 300 páginas. Eu acho que tá no Kindle Unlimited também. Tem mensagens por trás, fala sobre luto, fala sobre a presença da família, fala sobre amizade. Tem um quê de suspense também, porque você quer saber o que vai acontecer e qual é o mistério aqui por trás. E comentei mais com vocês na resenha, então se você quiser saber mais sobre essa história, passa por lá pra conferir, tá bom? Aí, foi um livro que eu li num dia, tá, gente? Eu sentei, comecei a ler e quando vi tinha terminado. É sempre muito bom quando isso acontece. Depois, o que eu li? Eu li Lolita, que eu já conversei com vocês, a gente já superou isso. Aí eu li, gente, o maravilhoso, incrível, amado por muitos. Por mim, eu tava com a expectativa de que nessa releitura eu fosse passar a amar. Ainda não, tá, gente? Olho do Mundo, Robert Jordan, o livro performou mais ou menos da mesma forma que tinha performado na primeira leitura. Eu sigo dando 4 estrelas pra essa primeira história, sigo tendo algumas críticas, a forma como Robert Jordan posiciona algumas coisas na história, infodump, milhão de lendas. Parece que há uma maior preocupação em deixar o leitor desnorteado do que efetivamente contar a história, porque a gente podia tirar, sei lá, 200 páginas de caminhada. E aí eu te pergunto, quando o leitor leu pela primeira vez O Olho do Mundo, lá em 1990, ele sabia que iam ter 13 mais livros à frente? Provavelmente não. Robert Jordan sabia que ia escrever mais 13 livros à frente? Provavelmente não. É aquela velha história de que agora você quer justificar o tamanho do rolê pelo tamanho do rolê que foi feito. Eu gosto da história, um mundo muito promissor. Quem é fã da Roda do Tempo ama a Roda do Tempo, né? A discussão vai rolar amanhã, inclusive. Domingo passado eu tava morrendo lentamente. Mas eu tenho algumas críticas, algumas coisas aqui. E é uma história que ainda vai... Pra virar 5 estrelas ainda tem que batalhar um pouco no meu coração, tá? Mas eu entrei sabendo disso... Esse é um dos motivos pelos quais eu também quis fazer essa leitura coletiva, pra gente poder debater juntos. Eu não tenho mais tanto saco, aliás, eu não tenho nenhum saco mais, gente, pra jornada do herói, que é só o herói caminhando de um lado pro outro. O que nos leva, inclusive, a um outro livro que li recentemente. Mas a gente já vai chegar em Hobbit, tá? Eu tenho um pouco de ranço desse formato, e eu sei que O Olho do Mundo não tem culpa disso, porque é um livro antigo, né? É um livro de 1990, já tem 30 anos. Então, ele bebeu de uma água que o nosso amigo aqui desenvolveu, né?
maestrou. Sabendo eu, enquanto leitora, que eu não me identifico mais tanto com esse estilo de narrativa, que eu entro pra dentro do olho do mundo, e aí teço as minhas críticas muito mais ao redor de outras coisas do que disso, mas mesmo assim ao redor disso também, porque faz parte da minha situação com esse livro. Eu dei 4 estrelas da primeira vez que li, ou 4 estrelas da segunda vez que leio. Agora quero seguir em frente com a história, amanhã a gente vai debater, vamos ver o que vai rolar dessa leitura coletiva, vamos ver o quanto os fãs da Roda do Tempo vão estar chatos ou não nessa discussão, quanto vamos estar queridos, amáveis, aceitativos da opinião alheia. É sempre um mistério dentro dos fandoms de fantasia, vou dizer pra vocês, sempre um mistério. Será que eu acabei de irritar também o fandom do Olho do Mundo, da Roda do Tempo? Pode ser. Anota aí mais um check no meu boleto, talão de cancelamento, tá? Fique à vontade. Hoje eu sentei aqui exatamente pra gente conversar, tá? Então a gente tá conversando. O que mais que eu li? Ah, é a última coisa que eu li em janeiro. Um Assassino nos Portões, Sabá Tahir. Eu gostei desse livro, gente. Gostei. Eu tinha comentado com vocês que eu tinha gostado mais de Uma Tocha na Escuridão na minha releitura, e eu gostei desse livro. Gostei. Aconteceu aqui um milhão de coisas? Não. Esse livro, tipo, o segundo de Tons de Magia, não aconteceu muita coisa, mas eu vi os personagens mudando um pouco. E eu acho sempre importante que a construção dos personagens seja feita em algum momento. Eu prefiro quando ela tá tecida, costurada dentro, tecendo a roda. Ela tá costurada dentro da narrativa de uma forma mais homogênea, mas eu acho que funciona bem. Teve uma viradinha no final do livro que me ganhou, tá? Eu tava achando, ok. Aí teve um plot twist no final e eu fiquei, nossa, tava na minha cara, tava jogado na minha cara, tava me batendo na minha cara e eu não fui capaz de enxergar. E aí a autora me ganhou com essa virada. Será que vai rolar tudo no próximo livro? Não sei. Não resolveu nada ainda, a gente 4 livros não resolveu nada. 4 livros não resolveu nada. Olha o perigo disso rolando. Olha o perigo da frustração, Brasil. Mas tá tudo bem. Aí comecei fevereiro, como falei pra vocês, lendo o Hobbit, porque fui baleada, né, no final de janeiro. E aí a minha primeira leitura foi o Hobbit. Agora eu vou irritar com o fandom do Tolkien. Eu vou botar... o título desse vlog vai ser o vlog em que eu irrito todos os fandoms possíveis. Não vou falar da Holly Black, nem da Sarah J. Maas aqui. Nem da Cassandra Clare. Tá? Mas eu acho que todos os outros vesperos eu estou mexendo nesse vídeo. Ai. Não tem nada de ruim pra falar sobre o Hobbit, tá, gente? Foi só um... Alexa, ligar sala 1. Tudo bem. Alexa, ligar sala 2. Tudo bem. Ah, olha aí, agora eu tô meio amarela, mas tudo bem. Acho que ficou melhor do que com a luz apagada. Foi engraçado, porque eu não me lembrava que esse livro tinha partes tão engraçadas. Alex quer participar. E eu tive algumas percepções bem diferentes, assim. Eu acho que eu não tinha dado muita bola pro jeito que eles tratavam o Bilbo, ou pra própria postura do Bilbo em alguns aspectos. Eu tendo lido esse livro perto de ter lido A Roda do Tempo, alguns paralelos entre Gandalf e Morgane, pra mim foram impossíveis de fazer na minha cabeça, no sentido de, o bicho tá pegando, deixa eu seguir pelo outro caminho, a gente se vê logo ali, hein? Os dois personagens fazem isso muito igual. E depois aparecer numa hora crítica e tal, e serem portadores de conhecimento e não... discursarem a respeito desse conhecimento, o que eu não acho que seja necessariamente um problema, porque eu não gosto de personagem palestrinha. Alô, Lumena! E aí... Gente, eu não tô acompanhando o BBB, mas eu tô acompanhando o BBB. Eu sou a pessoa que acompanha o BBB pelo Twitter, tá? Eu vou sair do Tolkien pra entrar no BBB. Ai, os fãs do Tolkien. E Tolkien, hein? Eu não assisto BBB tem muito tempo, tá? Não tem nada a ver com... porque assistir BBB em alienação. Se você faz parte desse clube de chatos, junto com o clube dos chatos lá que enche o saco das pessoas por causa da ordem... Eu tenho uma teoria sobre o BBB, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Eu vou definir outro momento. Ainda tem meses de Big Brother Brasil pela frente. Eu acompanho Big Brother Brasil pelo Twitter. Eu abro meu Twitter todo santo dia, 2, 3 vezes por dia, apesar de vocês mal me verem por lá, mas eu estou sempre por lá, só que eu sou muito mais uma leitora do Twitter do que uma twitteira. Eu fico sabendo do que tá rolando, por exemplo, hoje teve prova do Anjo de tarde, foi uma prova de sorte, e a Carla Dias, aparentemente, que tava ali em cima do muro, ninguém sabia muito bem onde é que colocava ela, inclusive foi a pessoa que eu tirei no teste de quem você é no BBB. Carla Dias aparentemente fez escolhas erradas e agora está cancelada. Agora a gente tem um G4, que é Juliette, a que queria casar com o Fiuk no primeiro dia.
e depois sofreu xenofobia e foi oprimida por todo mundo na casa. Sarah, que aparentemente é uma menina da Odonto que ninguém queria gostar. É isso? Essa é a Sarah? Ou a do Odonto é a Thaís? Não sei. Não sei, eu sei que uma é loira e outra é morena. O Gil, que aparentemente é uma pessoa show. E foi ele que disseram recentemente que não achavam... O Nego Di falou que achava que o Gil não era negro, não era preto? Foi isso? Não sei. Mas aí despertou sobre o colorismo. E o Lucas, né? Que sofreu todo o rolê porque o menino encheu a cara lá e falou uns negócios que ninguém gostou. Eu vos pergunto, você só já não foi o Lucas porque ninguém filmou você quando você tava bêbado, né? Porque todo mundo tem os seus momentos bêbados. Enfim, a menina ficou sofrendo terror psicológico por dias, junto com outros personagens, porque a Carol Conká, que agora virou o meme, né? Para não sei quem, Carol Conká e não sei o que. Tá. Então... Por que eu comecei a falar sobre o BBB? Eu tava falando do Tolkien, porque agora eu não consigo fazer o link de volta, gente. Por que eu tava falando sobre o BBB? O Tolkien? Eu não sei mais. Tá, mas é isso que eu sei, não estou acompanhando o BBB. Eu tava falando sobre palestrinha. E aí eu lembrei da Lumena, e eu resolvi explicar o meu comentário. A Lumena, aparentemente, tinha tudo pra ser uma ótima pessoa. E aí começou a dar palestra, e aí quando o bicho tava pegando, resolveu ficar quieta. Enfim, pra eu dissertar sobre todas as informações de BBB que eu tenho, sem ter assistido o BBB, a gente precisa de 3 vlogs só pra falar disso. Não vai acontecer, tá, gente? Enfim, eu não gosto de personagem palestrinha, então não tem problema desses personagens serem assim. Eu acho engraçado, porém. E aí acabei de ver um bebendo do outro aqui, né? Outra coisa que eu não me lembrava é que... o Bilbo conversava tanto com o Smaug e que a resolução do Smaug acontecia e a gente ainda tinha todo aquele rolê depois da Batalha dos 5 Exércitos. E aí foi engraçado, porque eu terminei esse livro e eu pensei assim, nossa, eu não tenho nada pra falar sobre o Hobbit, né? Claro, eu tenho muitas coisas pra falar sobre o Hobbit, mas no primeiro momento eu pensei, nossa, não tem nada pra falar sobre o Hobbit. E eu pensei, automaticamente a minha cabeça foi assim, conectou um flash que surgiu uma cena do filme e eu pensei assim, não, tem muita coisa pra falar sobre o Hobbit, né? Porque virou 3 filmes de 4 horas. Então deve ter muita coisa pra falar do Hobbit. Mas eu não vou entrar em supremos detalhes aqui sobre o Hobbit, assim como eu fiz com outras histórias que não vão ganhar resenha, por exemplo, porque eu ainda não sei se eu vou falar mais sobre esse livro em outro momento ou não. Mas o primeiro livro da minha meta pessoal de Tolkien tá lido, fiz várias anotações. Minha ficha de leitura, que inclusive vocês estão me pedindo muito pra falar sobre as fichas de leitura. Tem eras nesse canal, né? Eu acho que esse assunto tinha morrido. Eu quero gravar no final de fevereiro um vídeo falando sobre como eu me organizo e diabos A4, plataformas que eu uso, cadernos, blá blá blá. E aí eu vou falar sobre a ficha de leitura, tá, gente? Vai ser um vídeo, resumo da minha vida. Aguardem. Mas, primeiro livro concluído de fevereiro. Aí fui ler Miragem, tá? Saiu pela Literalize. Eu ouvi no Scribd em inglês. A capinha do audiobook não é a capinha do livro em português, tá? Inclusive eu comprei esse livro em português, tá, gente? Tô esperando chegar. O que eu vou falar pra você sobre Miragem? Eu fiquei de dar um review hoje lá no grupo do Catarse e eu ainda não dei esse review. Mas vou dar aqui primeiro, ver se eu consigo sintetizar minha opinião. Primeiro eu achei que era um livro que passava no deserto. Esse foi o grande primeiro tombo que eu tomei com esse livro. Não, e grande primeiro tombo. O único tombo que eu tomei com esse livro. Não passa no deserto. Tem uma treta interplanetária aqui, na verdade. Sci-fi. Fui enganada pela identidade visual de uma cultura. Eu automaticamente achei que era isso. Erro meu, tá? Erro meu. Errei rudemente. Levando em consideração parâmetros que a gente tem aí no Brasil de cidades de ideias meio... histórias com essa pegada árabe, deserto, rarará. A gente tem, sei lá, Rebelde do Deserto, que é uma queridinha de muita gente, Cidade de Bronze, eu vou ler esse mês, reler este mês. Aí a gente tem, obviamente, De Onde Vem Tudo, que é As Mil e Uma Noites. A gente tem As Mil Noites, que saiu pela Intrínseca, A Fúria Aurora, da René Dier. E aí, assim, esse livro ele tem uma vibe, tá? Que dá pra rememorar essas histórias. Mas esquece o deserto. Tem um momento aqui que a gente pousa no deserto, daí a gente passa uns minutos no deserto, depois passa todo o rolê do deserto. Eu falei lá no grupo do Catarse, gente, comecei a ler Miragem, não tem deserto, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, até que o livro faz, como é que eu não vou pensar que é deserto, se é a menina lá? O livro se chama Miragem, é claro que eu vou achar que o livro se passa no deserto. Também eu não sou assim,
totalmente culpada pela minha ignorância. Eu fui enganada pela sociedade também. Ele é um livro que num primeiro volume ele compete em simplicidade, por exemplo, com a simplicidade da história de A Rebelde do Deserto, mas ele perde em carisma dos personagens. Eu não acho nenhum dos personagens carismáticos. A protagonista se chama Amani, que é o mesmo nome da personagem da Rebelde do Deserto. E ela é uma personagem que a voz dela é muito parecida com a voz da Zélia, de Filhos de Sangue e Osso. Então ela é uma personagem que ela é muito mais revoltada do que ela é corajosa. E a Amani, ela é uma personagem corajosa e aí depois ela dá umas reclamadas. Você nem consegue entender direito como ela tá sendo corajosa, porque parece que virou um botão ali. Ela do nada converteu a raiva dela em determinação. Só que falta carisma. Eu acho que esse é o grande problema dessa história. Falta carisma. E é uma história que para talvez leitores mais avançados vai soar um pouco rasa. Apesar de ter muitas lendas aqui, muitas lendas e muita mitologia ao redor dessa história, ainda assim o plot central, a linha central da história, ela é muito rasa, tá? Por que eu digo isso? Você lê a sinopse e aí diz assim: a Amani, ela vai ser sequestrada da vila dela para ser levada pro palácio, onde ela vai ser a dublê, a doppelganger da princesa. Tá rolando uma treta aqui. Da princesa, porque a princesa tem risco de vida ao redor da princesa, porque a princesa faz parte da família de invasores aqui. Então a gente tem uma raça opressora que tomou conta da vida dessas pessoas, do planeta dessas pessoas, porque destruiu o seu planeta. Eu não fazia absolutamente nenhuma noção que era isso a história. Eu entrando dentro das histórias sem ler sinopse. As pessoas naturalmente desse local estão oprimidas. A vila da Amani é uma das poucas que ainda tem algumas tradições que estão rolando ali. E na noite que ela tá recebendo meio que a confirmação dela ali, que ela vai ser tatuada e parará, eles chegam e aí eles escaneiam o rosto das jovens, veem que o dela bate com o rosto da princesa e ela é levada para se tornar a princesa. Então ela vai treinar para ser essa princesa. E aí a gente descobre que essa princesa é prometida para um outro cara, que é o Idris. E o Idris era um príncipe também de uma dessas grandes famílias desse local que foi oprimido quando essa raça chegou. E eu te pergunto. Com quem será que vai ser o romance nessa história? Não. Com quem que eu queria que fosse o romance? Eu queria que fosse com a doppelganger lá. Imagina que divertido que ia ser. Não. O romance, é claro, né? Você, eu vou se passar pela noiva de um príncipe. Que por acaso também é uma princesa. Onde vai estar o romance? Que ele também é oprimido. Onde é que tá o romance? Encontra o romance. Espero que você já tenha encontrado. A Amaran, ela é pintada como uma personagem muito cruel. Logo no começo você já percebe que é muito mais, assim, ela é cruel, porque precisa vender isso do que ela é realmente cruel. Então aí você já tem uma outra dissolução de ódio que pode rolar dentro da história. Aí pra todo lugar invadido, oprimido, você tem o quê? Uma revolução. E aí você tem... enfim, eu não vou ficar dando beabá aqui, porque eu acho que aí eu vou contar toda a história, porque a linha narrativa costurada em cima da história consegue ser sutil o suficiente para que você consiga encaixar ela de uma forma muito tranquila em vários outros livros. Achei a história ruim? Não. Perdeu o potencial de desenvolver mais os personagens, a história, o conflito político e muito mais a raiva, a determinação, sabe? A ânsia, a angústia desses personagens. Porque eu não vi isso acontecendo. Eu acabei de terminar outro ciclo de 30 minutos, então quer dizer que faz 1 hora que eu tô aqui falando com vocês já. É um livro à lá Garotas de Neve e Vidro, sabe? É simples, só que debate algumas coisas, mas eu acho que também falta uma certa profundidade nesses debates, que a gente teria debates muito incríveis pra fazer, de apagamento cultural, de opressão, de escravidão. A gente tem robôs aqui, droids, então tem toda uma questão tecnológica. Não tem tempo da autora fazer isso em 2 livros, tá? Porque é uma duologia. Apesar de, no fim do audiolivro, ter uma entrevista com ela, onde ela fala que é uma trilogia. E eu anotei na minha ficha de leitura que ela é uma duologia, depois eu fui consultar o Goodreads, fala que é uma duologia, mas na entrevista perguntam pra ela como é que ela vai trabalhar a trilogia dela, e ela responde que ela quer explodir um prédio em algum momento. Então eu acredito que no próximo livro talvez a gente esteja explodindo o castelo. O livro termina também de forma bem previsível, assim, na minha opinião. Mas assim, gente, foi uma leitura super leve, super tranquila, super rápida, gostosinha de ler. Mas eu achei um potencial desperdiçado, tá?
Pra você que é um leitor chato, que nem eu sou, como deu pra perceber imensamente nesse vídeo, não sei se eu já reclamei tanto de tanta coisa num vídeo só, de tantos livros num vídeo só, você tira aí um... Eu queria um pouquinho mais de aprofundamento nos personagens para que... Ou nos temas trabalhados. Ela quer trazer raízes culturais muito fortes, e aí ela traz várias lendas e vários não sei o que, mas ela esquece de aprofundar isso a ponto de isso se tornar uma raiz pra história e não só algo que tá voando ali. Não acho que o livro é ruim, não acho que você não vai se divertir se você ler. É uma leitura tranquila de fazer, rápida, divertida. Você dá risada, você fica nervoso em alguns momentos, parará, mas ao mesmo tempo não é uma história livre de defeitos, tá? Agora estou lendo Teresa Batista Cansada da Guerra para um livro viajante. Estou na página 200. Esse livro tem 450 páginas. Eu quero chegar pelo menos na metade dele hoje. Espero passar um pouquinho para terminá-lo amanhã. E eu terminei a minha meta dessa primeira metade da leitura do Conde de Monte Cristo. Então eu já cheguei no fim da parte 3. Ainda tem mais 2 semanas desse cronograma aqui, então tá tudo bem. E aí depois em março eu vou tocar a segunda metade. E Mistborn, porque a nossa leitura coletiva de Mistborn também tá rolando. Começou agora 1º de fevereiro, mas também vai até dia 20 de março. Ah, deixa eu falar uma coisa sobre esse livro aqui, porque eu provavelmente só vou falar no próximo livro. Eu li a pior cena, já que a gente falou sobre esse assunto inclusive aqui. Eu li a pior cena de estupro da minha história de leitora nesse livro, tá? Angustiante, nauseante, aterrorizante. Bah, gente, sério mesmo, assim, ó. Capítulo 15. O capítulo 15 desse livro, eu me marcou tanto, tá? Me marcou tanto que eu sei o capítulo de cor. O capítulo 15 desse livro, todo o capítulo 15 é um estupro. Então, se por acaso você tem gatilhos com isso e cair na sua mão esse livro... Esse é só um dos gatilhos desse livro, tá? Tem muitos nesse livro. Mas esse capítulo 15 eu tive que parar de ler o livro, fechar o livro, seguir um pouco com a minha vida e depois voltar pra ele, porque eu não sou uma pessoa que costuma me abalar muito com isso, assim, emocionalmente, em termos de passar mal ou ficar ruim. Tarará. Esse livro conseguiu. Eu li Lolita mês passado, né? Em termos de asco, nossa, Lolita virou um jardim de flores coloridas perto de um capítulo de Teresa Batista Cansada da Guerra. Amigos da Rede Globo. Mas tá tranquilo os livros viajantes, né? Porque Lolita também tá valendo pro livro viajante, né? Tá bem tranquilo esse projeto. Super, super sussa, assim. Esse é meu segundo Jorge Amado, tá, gente? Dele eu só tinha lido Capitães de Areia. Eu não sou a maior fã do estilo de escrita do Jorge Amado. Especialmente essa parte que ele escreve tá em itálico. Ele dá um estilo diferente que ele escreve. Ainda mais diferente que o estilo normal dele de escrever. É um estilo narrativo que demora pra assentar na minha cabeça. Sabe assim, normalmente eu recebo a informação e ela processa. Recebo a informação, ela processa. Recebo a informação, ela processa. Recebo a informação. Esse estilo de narrativa, eu tô recebendo a informação e eu não consigo processar ela. Então eu tô sempre tipo, mas o que tá acontecendo? Mas o que tá acontecendo? Mas o que tá acontecendo? Que é uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu li 100 Anos de Solidão. É o mesmo estilo. Você vai tá recebendo uma enxurrada de informações o tempo inteiro e não dá tempo de você assentar as coisas na sua cabeça. Só que eu não me lembro de ser assim tão intenso em Capitães da Areia. Eu entrei pra dentro do livro, eu automaticamente me acendeu uma luz na minha cabeça, mas parece que esse livro, talvez por ele ser mais brutal, digamos assim, ele ter trazido isso de uma forma mais forte pra mim. É isso, a gente compreendeu todas as pautas? Acho que compreendemos todas as pautas, gente. E esse foi o vlog 108? Acredito que sim. Eu espero que você não tenha saído desse vídeo muito bravo comigo, se você faz parte de um dos 37 fandoms que eu irritei neste vídeo, porém eu precisava botar pra fora aí algumas angústias. E foi vocês que pediram, tá? Foi vocês que pediram. Porque se eu não falo, se eu não venho aqui, se eu não falo de Avatar, fico me cobrando. Se eu não falo de Pilares da Terra, fico me cobrando. Se eu não faço o vídeo do Brandon Sanderson, fico me cobrando. É vocês que pedem, eu atendo. E aí rolam uns desabafos, assim. Feito, galera! Espero que você tenha lavado a sua louça, feito a sua faxina, estendido a sua roupa, montado seu bullet journal, estudado, se você consegue estudar e ver o vlog, sei lá, sua atividade manual, tenha corrido na esteira, tenha jantado na minha companhia e que eu tenha entretido você a quantidade de ranço que eu consegui juntar pra esse vídeo, tá?
Eu tô bem, tá, gente? Eu tô super bem, tô super tranquilo. Eu tô me sentindo muito mais leve agora que eu desabafei com vocês. E é isso, tá? Se por acaso você não foi ofendido por esse vídeo e ainda gosta de mim, deixa seu joinha aqui embaixo. Se você já deixou seu dislike, você pode mudar. Escolher um novo caminho, um caminho de luz, amor e paz, tranquilidade. E se por acaso você não deu o seu like ainda, deixa aí, tá? Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e não está aterrorizado comigo. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.